vida. Meus irmãos, que coisa linda estar na presença do Senhor. Que coisa linda podermos nos derramar diante do nosso Deus. Que coisa maravilhosa é poder abrir a nossa boca, e não apenas a nossa boca, mas abrir o nosso coração e declarar ao Senhor todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Declarar ao Senhor que só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Eu fico pensando e eu às vezes me entristeço, preocupado com aqueles que não valorizam o estar em comunhão com Deus por meio da comunhão com a igreja. Eu me entristeço com aqueles que preferem no dia de domingo ou qualquer outro dia em que a igreja está reunida, preferem estar envolvidos em qualquer outra coisa ou com qualquer outra coisa, deixando de lado o privilégio, a bênção de estar reunido com os irmãos para adorar ao Senhor. A Bíblia deixa claro, meus irmãos, que Deus é um Deus pessoal. Deus é o Deus de relacionamento. A Bíblia deixa claro que Deus, Ele nos chama ao relacionamento. Deus é um Deus desejoso pelo relacionamento conosco. Deus é o Deus desejoso do relacionamento, de estar perto de nós. A Bíblia está recheada, está repleta de momentos em que podemos confirmar e constatar que Deus é um Deus de relacionamento. Foi assim logo no início da história da humanidade. Deus se relacionava com o casal, o primeiro casal. Foi assim com Noé, Deus falou a Noé. Foi assim com Moisés, Deus falava com Moisés. Deus falou a Abraão. Deus se manifestava ao povo de Israel por meio dos profetas. A Bíblia diz que Deus se revela a nós por meio de Jesus. Mas, apesar de Deus ser um ser pessoal, apesar de Deus ser todo-poderoso, soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus não nos força ao relacionamento com Ele. Deus não nos força ao relacionamento com Ele. Isso está relacionado ao que nós conhecemos como liberdade de escolha, como capacidade de decisão, como consciência que Deus nos capacitou para tal. Deus não te força. Deus nunca vai forçar o relacionamento contigo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, nós lemos e conhecemos isto: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mas se alguém ouvir, mas se alguém abrir a porta. Falo sobre este atributo de Deus nesta introdução, um atributo de Deus, de se comunicar conosco, de se revelar a nós, de buscar o relacionamento conosco. E eu quero afirmar que esta dinâmica do relacionamento de Deus conosco, o relacionamento íntimo pessoal, também se aplica às nossas famílias. Deus deseja se relacionar com a nossa casa. Deus deseja se fazer presente na nossa família. A grande pergunta que eu e você precisamos responder todos os dias, quando pensamos em família,
A que distância Deus está de nossas casas? Ou podemos melhorar a pergunta: a que distância nós temos mantido Deus da nossa casa? Tiago, capítulo 4, versículo 8, a primeira parte do versículo, e eu quero usar esta primeira parte do versículo como base para, ou pelo menos introdução para a nossa reflexão nesta manhã. Tiago vai declarar assim, na primeira parte do versículo 8, capítulo 4: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Nossa família, nossa casa, precisa ser levada a encontros intencionais com Deus. Nossa casa, nossa família, precisa sair do nível, do patamar de encontros casuais, rotineiros, mecânicos, para encontros intencionais. Os encontros casuais, rotineiros ou mecânicos são aqueles que eventualmente fazemos à mesa de refeição, orando, agradecendo a Deus pela refeição. Aqueles que fazemos, talvez na hora de dormir, pedindo a Deus que abençoe a noite de sono, agradecendo pelo dia que passou. Nós precisamos levar nossas famílias para um nível de encontros com Deus, encontros mais intencionais, encontros mais profundos. Queridos irmãos, esta necessidade de encontros intencionais com Deus, aproximar-nos de Deus, reduzir, encurtar a distância entre nós e Deus, pensando na nossa casa, pensando na nossa família, se faz necessário porque a nossa família, a nossa casa, tem sido atacada, veemente atacada, profundamente atacada, pelo inimigo de nossas almas. É importante lembrar e revisar com os irmãos o contexto em que Tiago traz esta orientação que acabamos de ler: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Os versículos que circundam esta declaração de Tiago fala da necessidade que temos de guardar, de nos guardarmos, de nos precavermos, de nos protegermos do pecado. Nos versículos anteriores, ou que antecedem ao versículo 8, Tiago levanta questões como guerras e conflitos. O versículo 1 do capítulo 4 nos fala sobre isso, guerras e conflitos que são fruto do prazer, do nosso prazer ou do prazer humano de satisfação da carne. Guerras e conflitos fruto de uma necessidade humana de satisfação pessoal. E quando nós lemos esta afirmação de Tiago e nós olhamos para a realidade que nos cerca, nós vamos perceber que desde a criança até o mais poderoso governante do mundo, ele entra em guerras, ele entra em conflitos por uma necessidade pessoal de satisfação. Uma criança vai brigar com os pais quando ele ouve não para as suas vontades. Um governante poderoso vai entrar numa guerra quando ele ouve não para as suas vontades. Tiago ainda vai falar sobre uma busca insana por satisfação destes prazeres no versículo 2. Cobiça, morte, inveja, lutas, guerras, para satisfazer estes desejos. Tiago vai falar sobre
um desejo de satisfação da vida. E o que é isso senão o pecado? O que é isso senão o pecado? O que é isso senão uma inclinação humana para o pecado? E ele vai dizer no versículo 4: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Queridos irmãos, precisamos trazer nossas famílias para perto de Deus. Precisamos levar nossas famílias para junto de Deus. Porque se nossas famílias não forem cercadas, nossas famílias não forem envolvidas na presença de Deus, o pecado que tão de perto nos assedia, o pecado que tão de perto assedia a nossa casa, a nossa família, ele vai nos vencer. Por isso Tiago fala: achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Quando nós olhamos para as famílias do nosso tempo, nós vamos perceber famílias se dissolvendo, nós vamos perceber muitas famílias ainda que não dissolvidas, vivendo uma vida lastimosa, vivendo uma vida medíocre. E a descrição que Tiago faz nesses versículos que antecedem o versículo 8, essa descrição se aplica muito claramente às famílias. Casamentos que se rompem porque há no marido ou na esposa o desejo de satisfazer a sua vontade pessoal. Uma busca egoísta, uma busca individualista por satisfação de prazeres pessoais. Temos visto famílias invejando, cobiçando as conquistas do seu companheiro de casa. Temos visto famílias vivendo vidas tristes porque ao olharem para o vizinho, ao olharem para um familiar parente, desejariam ter o que eles têm. Famílias têm se destruído porque o pecado tem se alastrado na casa. Promiscuidade, adultério, filhas cada vez mais novos sendo introduzidos a uma sensualidade, a uma sexualidade inapropriada para a sua idade. Nós trabalhamos em Ipiabas com o projeto Viver Escola, um projeto da Junta de Missões Nacionais, e nós trabalhamos na escola estadual ali em Ipiabas e atendemos algumas crianças, jovens, crianças e adolescentes, e via de regra, crianças que apresentam problemas seríssimos, automutilação, desejo ou ideação suicida, e ao conversar com elas, via de regra, a declaração é uma só: a família está falida. Procura-se pelos pais, os pais não dão atenção, estão envolvidos com outras questões. Procura-se por respeito aos pais por parte das crianças e adolescentes, eles nem sabem sequer o que é isto. A família está sendo atacada. E a voz que precisa ecoar, a voz que precisa gritar em nossa mente, em nosso coração, é exatamente esta voz que Tiago declarou: chegai-vos a Deus, e Ele chegará
a vós outros. Chegai-vos a Deus. O versículo anterior, o versículo 7, Tiago vai dizer que quando nós nos sujeitamos a Deus, encontramos forças para resistir ao diabo e o diabo foge de nós. Nossa casa precisa estar submissa, sujeita, obediente a Deus, para que tenhamos assim forças para resistir ao diabo, para dizer não às investidas, propostas de Satanás. E assim podermos viver o melhor de Deus para a nossa casa. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. A que distância Deus está da sua casa? A que distância você tem mantido Deus da sua casa? Eu tenho aprendido que não basta que eu pessoalmente tenha um bom relacionamento com Deus. Eu preciso que este relacionamento que eu eventualmente tenha com Deus, por melhor que seja, ele não é completo se a minha casa não experimenta do mesmo relacionamento. Este relacionamento que eu considero ter com Deus não é completo se a minha casa, a minha família não experimenta Deus tão perto como eu experimento. Pastor, mas como fazer? Como fazer para que Deus, de fato, possa se achegar? Como fazer para que, de fato, esta distância entre a minha casa e Deus seja reduzida? Eu quero aqui deixar apenas 2 dicas que cooperarão para este fim. Primeira dica: inclua Deus em todos os assuntos da sua família. Inclua Deus em todos os assuntos da sua família. Quando Moisés dava as últimas instruções ao povo, em Deuteronômio, capítulo 6, ele vai dizer isto: olha, se atentem para a lei do Senhor. Fale dela o tempo todo, caminhando pelo caminho, assentado, ao deitar, ao levantar, fale da lei do Senhor, inculque nos teus filhos, encha a sua casa da presença de Deus, inclua Deus nos assuntos da sua família, escreva nos umbrais, marque, coloque nos dedos, encha a sua casa da presença de Deus. Meus irmãos, nós não podemos perder a oportunidade de incluir Deus na nossa casa. Por isso, ao perceber o agir de Deus, ao perceber o movimento de Deus em direção à sua vida e à sua casa, coloque Deus, fale de Deus na sua casa. Por exemplo, nas refeições em família. Aliás, tenha ao menos um dia, uma refeição em família. A vida corrida, por vezes ou normalmente a gente não consegue sentar à mesa toda a família, mas tenha pelo menos um dia da semana esta prática. Desliga a televisão. Faça um esforço para o celular não sair do bolso ou até ficar longe de você. E enquanto está em refeição ou nas refeições em família, além daquela oração costumeira, ressalte a bênção da provisão de Deus. Você está comendo um belo prato de comida porque Deus te tem dado.
No lazer, aliás, tenha lazer em família. No lazer, destaque que aquele momento de lazer é fruto da bênção de Deus sobre a sua família. Inclusive, em alguma situação que envolva desobediência, e em última instância, desobediência é sempre desobediência a Deus, fale sobre arrependimento, fale sobre necessidade de confissão, fale sobre o amor de Deus que perdoa, que restaura. Inclua Deus em todos os assuntos de sua família. Certa vez Jesus declarou que a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Deus será notado em nossa casa. Deus estará mais perto de nossa casa à medida que nós enchermos nossa casa da presença de Deus. Nossa casa, nossa família, quando cercada da presença de Deus, estará cada vez mais disposta, mais disponível para o relacionamento com Ele. Uma segunda dica e última: não se esqueça de incluir sua família nas suas conversas com Deus. Primeira dica, inclua Deus nos assuntos da sua família. Segunda dica, não se esqueça de incluir a sua família nas suas conversas com Deus. Pode ser que alguns de nós que aqui estamos não tenha espaço, não tenha liberdade para incluir Deus nos assuntos da família. Eu conheço pessoas que quando se tenta introduzir o assunto, essa pessoa já é logo rechaçada, já é logo solicitado que ela se cale. Muitos não têm esta liberdade de falar de Deus ou falar sobre Deus nos assuntos da família, mas preste atenção numa coisa: se este caso, se essa situação é a tua situação, é o teu caso, ninguém, preste atenção nisto, ninguém pode te impedir de você falar com Deus sobre a sua família. Talvez alguém não te deixe falar de Deus na família, mas ninguém pode te impedir de falar da sua família para Deus. Estou falando sobre oração. Eu me lembro de Jó. A Bíblia diz que Jó tinha o hábito de interceder a Deus por sua família, por seus filhos, para o caso de eventualmente eles terem cometido algum pecado contra Deus, que Deus os perdoasse. Eu me lembro daquele pai desesperado que vai até Jesus com o seu filho em condição terrível, porque estava possesso, e aquele pai intercede a Jesus: pelo amor de Deus, tem misericórdia do meu filho. Eu me lembro de Jairo, quando a sua filha, uma vez morta, e ele obviamente nada podia fazer, ele vai até Jesus e fala com Jesus: minha filha está doente. E alguém chega: não, ela já morreu, não tem mais jeito. Quando você não puder falar de Deus com a sua família, fale da sua família para Deus. Se achegue a Deus, agradecendo pela família que Ele te deu. Dizem que família a gente não escolhe, né? E que bom que quem escolhe a família para nós é Deus. Foi Deus que te deu a família, querido. A sua família foi Deus que te deu. Agradeça a Deus por isso. Agradeça a Deus. Interceda pelos integrantes da sua família. Maridos, quantas vezes da semana você ora por sua esposa? Esposa, quantas vezes da semana você ora por seu marido? Pais, quantas vezes da semana você ora pelos seus filhos? Filhos, quantas vezes da semana você ora pelos teus pais?
Leve a sua família à presença de Deus, pedindo a Deus direção, pedindo a Deus sabedoria, discernimento, para que as decisões, os caminhos pelos quais a família deva ser conduzida, sejam em tudo direcionadas, conduzidas por Deus. Fale com Deus sobre a sua família, clamando a Ele por um ambiente de amor, clamando a Deus por um ambiente de perdão, clamando a Deus por um ambiente de respeito, de consideração. Eu costumo, nas minhas orações a respeito da família, pedir a Deus o seguinte: Deus, que eu nunca tenha, na minha experiência familiar, aquele sentimento de, puxa vida, eu estou voltando para casa. Mas que o meu sentimento seja, glória a Deus, estou indo para casa. Você conhece alguém assim? Que sai do trabalho e fica inventando história, inventando coisa para poder retardar a sua volta para casa? Talvez eu esteja falando com alguém aqui nesta noite, nessa situação. Ei, fala com Deus, clama a Deus por tua família. Deus, muda o ambiente daquela casa, Senhor. Se Satanás tem lutado contra a sua casa, e ele tem lutado, a Bíblia diz que ele anda ao derredor bramando como um leão. Se ele tem lutado contra a tua casa, clame ao Senhor, porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o buscam. Clame ao Senhor. Diga para Deus: Deus, eu busco a tua face porque eu quero a tua paz, a tua presença na minha casa. Achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Meus irmãos, que maravilha é saber que podemos trazer a presença de Deus para dentro do nosso lar. Que maravilha é ter a certeza de que Deus é o maior interessado em estar conosco nas nossas lutas familiares. Eu quero concluir esta reflexão reforçando, e eu já disse várias vezes nesta reflexão, e eu quero encerrar novamente citando. Nós temos uma necessidade, e esta necessidade é encurtar a distância da nossa casa, da nossa família, em relação a Deus. Por isso, achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Guarde isso no teu coração. Leve como plano de vida para a sua família. Leve isto como projeto maior para a sua casa. Viver em família, debaixo da mão de Deus. Vamos orar? Deus de amor, obrigado, Deus, porque o Senhor nos chama ao relacionamento contigo.